E aí pessoal, beleza? Bom, nessa videoaula eu vou demonstrar como que a gente consegue instalar o ERP Odoo no nosso computador para a gente fazer alguns testes. A página de download dele é essa daqui, é uma landing page que pede alguns dados preliminares, só para você conseguir fazer o download. Então você pode informar aqui, não tem nenhum problema, eu informei só esses três campos, o que estava marcado como obrigatório, né? Quando passa o mouse em cima ele informa que é obrigatório. Só informei isso e como eu estou usando o Windows, né? Eu vim aqui no Odoo Community e baixei a versão para o Windows. O download não é muito grande, eu já realizei ele aqui, cerca de 275 megabytes, então ele baixa bem rapidinho. Agora, a parte da instalação, a gente tem que ficar atento a um detalhe. Eu vou executar aqui o setup. O Windows vai dar esse alerta porque não é o desenvolvedor reconhecido, mas não há problema nenhum. Então você clica ali em mais informações e em executar assim mesmo. O Windows pede mais uma autorização, tudo bem. Bom, ele pede para a gente selecionar aqui a linguagem. Só que essa linguagem é apenas a linguagem do instalador, não é a linguagem do ERP. Então eu vou deixar em inglês mesmo, vou dar o OK. Contrato de licença, aceito. Aqui a gente está instalando dois programas. A gente está instalando o Odoo Server e o PostgreSQL Database. Qual que é a diferença entre os dois? Lá nas aulas teóricas você aprendeu que o ERP ele utiliza um banco de dados centralizado. No nosso caso aqui, o sistema de banco de dados vai ser o Postgres. Se você já tem o Postgres instalado no seu computador, você pode desmarcar essa opção. Mas como eu imagino que a maioria das pessoas que vai assistir essa aula não trabalha com Postgres, recomendo deixar marcado e a gente segue o barco. Essas informações aqui, elas são padrão do Odoo. Num ambiente de desenvolvimento, você pode até deixar isso daqui. São as informações de conexão ao Postgres, então pede qual host que esse banco de dados vai estar funcionando, qual a porta, o usuário e a senha de acesso. Como nós estamos aqui no ambiente acadêmico de demonstração, eu vou manter esse usuário e senha. Quando a gente está no ambiente de produção, a gente deve com certeza alterar essa senha. Aqui um detalhe importante é o diretório de instalação. Eu não gosto de deixar nesse endereço padrão do arquivos de programa, porque se for necessário a gente alterar algum arquivo de configuração, é um caminho longo e mais complicado. Então, no meu ambiente de desenvolvimento, eu costumo separar no meu drive C uma pastinha chamada dev. E eu deixo aqui dentro as coisas que eu uso. Então, vou selecionar aqui dev. E o endereço do Odoo fica sendo c:/dev/odoo13. E a partir daqui, é só clicar em install, que aí o instalador vai copiar todos os arquivos. Esse processo costuma demorar um pouquinho, dependendo da sua máquina. Na minha aqui, com uma máquina virtual, vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar a videoaula e volto daqui a pouco. Bom, pessoal, minutos depois, acabou de instalar. Aqui a gente tem o log da instalação. Algumas coisas importantes, algumas dúvidas recorrentes que podem acontecer. Primeiro, por que eu troquei o local da instalação? Lá nos arquivos de programa costuma ser um diretório um pouco complicado para o Windows. Ele sempre tem permissões para instalar, para executar programas lá dentro. Então, o que eu já preferi fazer? Já coloquei fora, né, lá no c:/dev,
que tudo fica instalado ali, vai ser um diretório que não tem nenhuma restrição. Para o nosso ambiente de desenvolvimento, é interessante. Outra coisa importante é que o Odoo ele não tem uma interface de janelas clicáveis, né? A interface dele é totalmente web. E como que a gente sabe que ele está instalado e funcionando na nossa máquina? O Odoo ele instala um serviço no Windows. Como que eu faço para ver esse serviço? Eu vou lá no menu executar, então clico com o botão direito no iniciar do Windows, executar, services.msc, dou OK. Ele vai listar todos os serviços que estão em execução no Windows. Eu vou clicar no primeiro e apertar a tecla O. Então ele está aparecendo aqui, ó. Odoo Server 13.0 em execução. E aqui embaixo ó, eu tenho Postgres for Odoo em execução, funcionando também. Então, tudo me indica que está tudo certo. E como que eu faço para acessar esse sistema então? Eu vou dar um Next aqui para finalizar. Nota que ele fez a instalação do Postgres também, né, que está em execução. Start Odoo. E aqui ele está indo lá para o diretório do Odoo. O diretório não, perdão, para o endereço do Odoo. Qual que sempre vai ser o endereço do Odoo? Como a gente instalou nessa máquina, a gente está acessando dela, é o localhost 8069. Ele sempre vai funcionar nessa porta aqui, 8069. Como a gente acabou de instalar, ele pede para a gente fazer algumas adaptações. Então eu vou... Adaptações não, perdão, nossa. Ele pede para a gente continuar com a instalação. Então qual que vai ser o nome do banco de dados do nosso ERP? Eu vou chamar de um nome super criativo chamado BDERP. Ele pede um e-mail, então eu vou colocar aqui. Uma senha. Nossa, essa senha vai ser complicada, hein? Eu vou chamar essa senha de Odoo. Não, 1, 2, 3 é mais fácil. Número de telefone eu não vou colocar. E agora sim a gente vai selecionar qual que vai ser o idioma do nosso sistema. Eu vou colocar português Brasil. Português BR. Muito bem. E o nosso país aqui, Brasil. Por que é importante a gente colocar isso? Ele já vai trazer uma série de customizações do nosso país, seja a formatação com o cifrão em valores monetários, o horário, então ele já vai selecionar o horário de Brasília, então algumas coisas que vão facilitar a nossa configuração. E ele tem a opção da gente colocar os dados de demonstração, que ele já vai vir com alguns clientes cadastrados, usuários, produtos. Como a gente está instalando para aprender a usar a ferramenta, eu recomendo que a gente marque aqui para ter uma visualização de como seria o sistema funcionando. E aí eu vou em Create Database. Que ele vai perguntar, o Ed está perguntando se eu quero salvar essa senha. Pô, pode salvar, Ed, não tem problema. Vamos aguardar ele executar. Esse processo pode demorar um pouquinho, então é normal ficar aguardando aqui. Talvez se a gente olhar aqui no gerenciador de tarefas, a gente veja uma certa atividade do Odoo. De fato, ele está executando o Python, né, que é a linguagem que o Odoo é desenvolvido. Então, isso significa que ele está trabalhando agora e que em breve a gente deve ter um resultado. Perceba que o Postgres também está trabalhando bastante, então ele está criando toda a estrutura do nosso ERP agora. E sim, a gente tem que aguardar e teoricamente ele vai trocar de tela na hora que terminar tudo. O processo pode ser um pouquinho demorado, eu vou passar
Vou pausar a videoaula mais uma vez. Legal, gente, deu tudo certo aqui com a minha instalação. Ele demora um pouquinho mesmo, mas ele redireciona daquela tela de criação do banco de dados para essa. Nessa tela, a gente tem que habilitar os módulos do nosso ERP. Então, por exemplo, aqui eu tenho como habilitar um CRM, eu tenho como habilitar o módulo de fábrica, o módulo de contabilidade, o MRP2, módulo de vendas. E quando você clica em instalar, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai fazer o download desse módulo do site do Odoo e pode ser que demore um pouco, dependendo da velocidade da sua internet. Então eu vou instalar aqui o de vendas. Carregando, né? A gente aguarda um pouquinho. É importante lembrar que esse procedimento é o de instalação. Quando a gente for utilizar o ERP, a gente não tem que fazer tudo isso de novo. A gente só vai abrir o navegador, e sempre no navegador, toda a interface do Odoo é no navegador, e digitar o endereço 8069. Na próxima videoaula eu vou passar para vocês como que a gente faz para criar usuários dentro do Odoo. Bom, sem dúvida essa foi a videoaula que eu mais tive que pausar para fazer acertos, por causa da minha internet que não está ajudando hoje, gente, mas está aqui, ó. Ele conseguiu, ele instalou o módulo de vendas. E como que eu vejo que deu certo instalar o módulo de vendas? Aqui ele tem a listinha dos aplicativos e aparece aqui para mim, ó, módulo de vendas. Eu consigo acessar e ele vai carregar junto com aqueles dados de demonstração que a gente marcou ali naquela hora. Então, esses dados servem para a gente ver como fica o sistema abastecido, tá? Vou voltar aqui no menu dele de aplicativos e eu volto aqui, eu consigo ver que o Vendas está instalado. Se eu quiser instalar outros, eu vou rolando a lista, né? Tenho compras aqui, com certeza eu vou precisar. A parte de RH com funcionários está aqui. Gestão de contatos. Enfim, vários e vários módulos disponíveis para a gente usar. Tá joia, gente? Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Vejo na próxima com a criação de usuários no Odoo. Obrigadão, até mais!